O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. São 10 da manhã. O PS faz um balanço muito negativo dos últimos 2 anos de governo da AD. O líder parlamentar socialista afirma que os portugueses estão a viver muito pior e alerta que o país andou pouco. Numa altura em que se assinala o primeiro ano do segundo governo da AD, Eurico Brilhante Dias fala em 2 anos de atraso para o país e destaca sobretudo problemas na saúde e educação. No explicador desta manhã, o líder parlamentar do PS não tem dúvidas. O país está pior, critica sobretudo a demora do Executivo em avançar com projetos estruturais como o novo aeroporto de Lisboa. Mesmo quando distribuíram parte do excedente herdado pelos governos do Partido Socialista, com acordos que foram feitos, acordos a que eu chamo acordos Medina, que é a conta do saldo que o Medina deixou, a verdade é que hoje os professores estão outra vez na rua, como aconteceu este fim de semana, os enfermeiros voltam a protestar e por isso estes 2 anos de governo o país andou pouco. Mesmo nas decisões tomadas o país não anda, como é o caso do aeroporto, em que foi deixada uma decisão tomada por um grupo consensualizado entre o PS e o PSD, e esse aeroporto está precisamente na mesma, nós não vemos uma obra a avançar depois de 2 anos de governo. Já o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, rejeita estas ideias, acusa o PS de viver numa realidade paralela. O social-democrata considera que o atual executivo mudou o paradigma da fiscalidade no país. O Eurico Brilhante Dias vive numa realidade paralela. Vamos realmente ao que importa. Este é um governo que pode-se entender que não é uma forma estrutural, para mim é de facto, que mudou o paradigma da fiscalidade em Portugal. Nos últimos 2 anos, Portugal foi o país da OCDE onde a redução da carga fiscal sobre o trabalho, ou seja, os impostos que os portugueses pagam, mais desceu por entre os 38 países da OCDE. É um país que recebeu o prémio da Economist pela economia do ano 2025. Um governo que tem valorizado carreiras, pensões, aumentou já 3 vezes o complemento solidário para idosos. Os líderes parlamentares do PSD e do PS que estiveram no explicador desta manhã a analisar o primeiro ano do segundo governo da AD, Eurico Brilhante Dias adianta que o PS não vai avançar com qualquer proposta de alteração constitucional. Já Hugo Soares acusa os socialistas de votarem ao lado do Chega em várias matérias. O Chega também foi convidado para este debate. O partido decidiu, no entanto, não indicar ninguém até terminarem as jornadas parlamentares que começam esta tarde. O tom utilizado pelo PS para criticar o governo sobre o uso da base das lajes está a causar mal-estar dentro do partido. O eurodeputado Francisco Assis fala numa retórica infantil e extremista. Em causa está ainda a entrevista de Marco Rubio à Fox News. O secretário de Estado norte-americano elogiou Portugal, disse que a autorização para o uso da base das lajes foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido. O Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu, entretanto, esta informação e o PS disse que esta questão representa uma humilhação de Portugal à escala planetária. Francisco Assis não gostou deste tom. Rui Casanova. O eurodeputado do PS critica aquilo que descreve como termos excitados e inapropriados. Numa declaração enviada ao Observador, Francisco Assis sublinha também que o PS nunca usou uma retórica infantil e extremista para abordar temas de política externa e que nunca se deixou contaminar por um radicalismo ideológico assente na rejeição da importância das relações transatlânticas. É o que se pode ler nesta nota enviada ao Observador. Francisco Assis admite a necessidade da aclaração pedida pelo PS ao Governo perante aquilo que descreve como declarações ambíguas de Marco Rubio, mas nunca nestes termos. De recordar que o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, descreveu Portugal como um país de cócoras e agachado no momento em que os Estados Unidos pediram a Portugal para utilizar a base das lajes nos Açores no âmbito dos ataques conjuntos com Israel contra o Irão. Francisco Assis diz-se ainda convencido de que este deslize retórico não corresponde à posição de fundo da direção do PS e que não terá qualquer tipo de continuidade no futuro. Certo é que este é o segundo assunto, sobretudo em matéria internacional, do qual Francisco Assis discorda da posição da direção socialista. O primeiro foi recentemente o episódio da visita de José Luís Carneiro à Venezuela. Nessa altura, Francisco Assis considerou um erro a visita e disse que ia aguardar que o PS tirasse as devidas ilações.
Guterres. Rui Casanova com as críticas do eurodeputado Francisco Assis à direção do PS, desta vez sobre a reação ao caso que envolve Marco Rubio e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O PS já chamou o ministro Paulo Rangel ao Parlamento, pediu documentos para perceber o timing exato do uso da base localizada em território português no âmbito do conflito com o Irão, mas Francisco Assis não gostou dos termos e das expressões utilizadas. Donald Trump volta a recorrer às redes sociais para repetir as ameaças ao Irão. Desta vez partilhou um mapa do Médio Oriente pintado com a bandeira dos Estados Unidos, horas depois de avisar que o tempo para Teherão ceder às exigências da Casa Branca está a esgotar-se. Trump passou este domingo a fazer publicações na Truth Social com imagens criadas com recurso à inteligência artificial. Ontem à noite publicou o tal mapa do Médio Oriente com a bandeira norte-americana sobreposta sobre os vários países e várias setas vermelhas a apontar na direção do Irão, sendo que a publicação não tem qualquer legenda. Mas surge no mesmo dia em que Trump avisou o Irão de que o tempo está a esgotar-se e que se Teherão não ceder às exigências dos Estados Unidos, não vai sobrar nada do país. O especialista em relações internacionais, Miguel Baumgartner, entende que as opções de Trump estão cada vez mais limitadas face ao elevado custo deste conflito, tanto do ponto de vista económico como político. Faz um ataque maciço juntamente com Israel, que é uma coisa que poderá estar para acontecer. Sim. Se calhar um Já ataque até mais cirúrgico. Exato, se calhar um ataque até mais cirúrgico. E até para provar, ou para tentar, digamos assim, de alguma forma, provocar uma nova ronda de negociações, ou então os Estados Unidos vão ter que aguardar, digamos assim, que os esforços do Paquistão e possivelmente também da China consigam de alguma forma levar o Irão a aceitar esse memorando de entendimento. A análise de Miguel Baumgartner, que esteve esta manhã no Gabinete de Guerra. Também ontem Donald Trump e Benjamin Netanyahu falaram ao telefone e terão discutido a possibilidade de retomar ataques conjuntos contra o Irão. O New York Times já tinha noticiado que estes ataques podem regressar ainda esta semana. Rui Costa garante que José Mourinho é treinador do Benfica, até prova em contrário, afasta para já o nome de Marco Silva e garante também que esta semana vai dar explicações sobre a época. É a primeira vez que Rui Costa fala de viva voz desde que começaram a surgir as notícias sobre uma possível saída de José Mourinho para o Real Madrid. Em declarações à RTP, o presidente do Benfica afasta para já esse cenário e adianta que esta semana vai dar mais explicações aos benfiquistas sobre o que correu mal na época. José Mourinho é treinador do Benfica, até prova contrária, José Mourinho é treinador do Benfica. Mas acha que ele vai aceitar a proposta de renovação? Mas cabe a ele decidir, como é óbvio, como ele disse ontem e como transmitiu ontem. Em relação a tudo o resto, se permitem, eu esta semana falarei aos sócios do Benfica, explicarei a época, farei o balanço da época e depois então... Sai insatisfeito com esta época? Obviamente que sai insatisfeito. O Benfica não sendo campeão, sai sempre insatisfeito, como é natural, como sai todos os benfiquistas. Rui Costa em declarações ontem à noite à RTP, depois da final da Taça de Portugal em futebol feminino, que opôs o Benfica ao Futebol Clube do Porto. O presidente encarnado afasta também o nome de Marco Silva, questionado sobre esse nome, responde que a questão não se coloca. Entretanto, Fabrício Romano, jornalista, especialista em mercado de transferências, avança que José Mourinho vai ser oficializado no Real Madrid na próxima semana. É um assunto que vamos continuar a desenvolver nos próximos jornais. Agora são 10h08, já a seguir o contracorrente sobre o fecho de esquadras da PSP. Primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que marcam esta manhã. A Iniciativa Liberal propõe dar um dia extra de férias em troca de 2 dádivas de sangue por ano. A proposta foi já apresentada e submetida à Assembleia da República. Os liberais defendem que esta medida valoriza a dádiva regular de sangue, mas para tal será preciso fazer alterações ao Estatuto do Dador de Sangue, ao Código do Trabalho e também à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A Presidente da Iniciativa Liberal participa esta hora numa iniciativa para doar sangue. A Direção-Geral da Saúde deixa uma mensagem de tranquilidade depois de um canadiano infectado com antavírus ter estado em contacto com portugueses. Este homem viajou a bordo de um avião de repatriamento com 12 cidadãos portugueses a bordo, portugueses que faziam parte da tripulação. A DGS garante que não há risco acrescido para Portugal e lembra que a transmissão pessoa a pessoa de antavírus é rara. As autoridades de saúde indicam também que os passageiros e a tripulação utilizaram máscaras respiratórias durante a viagem. O julgamento da morte de Odeir Muniz entra hoje nas alegações finais no Tribunal de Sintra. A sessão estava marcada para as 9h15 da manhã. Para hoje está ainda prevista a audição de uma última testemunha, uma inspetora da Polícia Judiciária. Este julgamento começou em outubro.